Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo no canal Pintando com Maria Nogueira. E no vídeo de hoje vamos aprender a fazer essa ursinha dorminhoca aqui. Lembrando que esse projeto faz parte do nosso clube Pintando com Maria Nogueira. Para ter acesso a ele, as informações estarão na descrição do vídeo. Então, se você não quer perder nenhum detalhe, fique comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Então, bora para o vídeo! Vamos começar fazendo a aplicação do fundo. E aqui eu delimitei essa área onde nós vamos fazer a pintura do lençolzinho. E aqui o preenchimento do fundo. Para isso eu vou usar o pincel Pituá, o 462 número 2. A cor de base é o palha e o diluente a gente vai usar para nos auxiliar a espalhar melhor essa tinta. E aqui vamos fazendo movimentos circulares e movimentos de vai e vem. Vou chegar bem próximo aqui do nosso desenho, sem invadir a área do desenho. Lembrando sempre de trabalhar com diluente. E é importante esse movimento para que a tinta penetre bem na trama do tecido da fralda. Vamos fazer toda essa extensão. Lembrando a você, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, a curtir esse vídeo e também compartilhar com seus amigos. Toda vez que vocês curtem um vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e começa a divulgar também para outras pessoas. E vou seguir fazendo o preenchimento desse outro lado também. Pronto, já fiz a aplicação do fundo. Agora com o pincel 421 número 8 e com a cor areia, eu vou fazer a sombra usando também o diluente nessas áreas em que o pincel Pituá ele não alcança, esses cantinhos. Então, eu vou preenchendo esses cantinhos e já aproveitando para fazer a sombra ao redor do desenho. Feito isso, o próximo passo é a gente pintar o que está por baixo. No caso aqui, o lençol, esse lençolzinho aqui na parte de baixo. Então, eu vou usar o branco como base, vou diluir ele no diluente para facilitar, para que ele deslize melhor sobre o tecido e também para que não fique uma pintura muito grosseira. Então, com o pincel 421, número 8, a cor branco, eu vou pintar toda essa área aqui. Usando o mesmo pincel 462 número 8 e com a cor cinza claro, a gente vai fazer sombra nesse lençolzinho. Lembrando que o tamanho do pincel vai depender do tamanho do seu desenho. E se você ainda não faz parte do grupo Pintando com Maria Nogueira, eu te convido, o link do WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, para poder ter acesso a esse projeto e outros projetos também disponíveis lá no grupo. Para fazer a pintura do travesseiro, eu vou usar como base a cor branco, o pincel 421 número 8 e vou fazer todo o preenchimento começando aqui pelo babado. Fiz o preenchimento de todo o babado. O próximo passo, eu venho com a cor lavanda e vamos fazer aqui pequenas marcações, marcando as preguinhas desse babado. Utilizando a tinta no cantinho do pincel,
a gente vai marcar as áreas de sombra desse babadinho. Fiz a aplicação da sombra com lavanda e venho agora com azul bebê, preenchendo, dando um pouco mais de cor para esse nosso travesseiro, para esse babado. Então, esse nosso travesseiro, ele vai ter uma composição de 3 tonalidades. O branco como preenchimento, certo? O lavanda para fazer a sombra e o azul bebê e o rosa bebê para compor a tonalidade do nosso travesseiro, a cor do nosso travesseirinho. E finalizo com as marcações das preguinhas, né, desse babado, usando o próprio lavanda. E vou fazer o preenchimento com branco desse outro lado. Fiz o preenchimento de todo o babadinho com branco. Agora, com a tinta no canto do pincel, a cor lavanda, eu vou fazendo todas essas preguinhas, fazendo a sombra do babado. E lembrando de intercalar o azul bebê e o rosa bebê nesse babadinho. E vou fazer agora o preenchimento de todo o travesseiro, usando as mesmas cores. Vou começar aqui pelo branco, fazendo o preenchimento. Fiz o preenchimento, agora eu venho com a cor lavanda e vamos aplicar a sombra às dobrinhas do travesseiro. Vou aplicar um pouco de rosa bebê aqui. E não precisa lavar o pincel, eu vou aplicar também o azul bebê. E vou repetir o mesmo processo desse outro lado do travesseiro. E com lavanda a gente vai fazer a sombra. Tudo certo até aqui? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo para vocês. E vou mesclar com o azul bebê e o rosa bebê para compor a tonalidade do nosso travesseiro. Bom, agora vamos fazer a pintura do ursinho. Para isso eu vou usar o branco como base. Porém, vocês vão ver aqui que eu vou aplicar o branco em algumas partes específicas, principalmente aqui na parte do meio, nas pálpebras, no focinho e na bochecha. Quanto mais maleável tiver a sua tinta, melhor para a tinta deslizar sobre o tecido e penetrar na trama do tecido da fralda.
Para compor a base do ursinho, eu vou usar o salmão bebê. Isso porque eu não quero um ursinho muito escuro, tá? Então, eu vou aplicar branco, venho com o salmão bebê. Então, o branco e o salmão bebê vão ser a base desse ursinho. Vou fazendo um movimento circular para fazer a mistura das tintas. Aplico o salmão bebê na pálpebra inferior também. E esse pincel que eu estou usando é um pincel 421, número 8. Não é um pincel aparado. Eu estou usando da forma como ele vem. Aqui o branco para bochecha, que eu falei. Não tem importância se a gente invadir o focinho, porque o focinho vai ser branco também. Então, vocês estão vendo aí que eu vou aplicando branco e vou aplicando o salmão bebê, para que essa mistura não deixe essa tinta secar, para fazer essa mistura, certo? Então, aqui na pálpebra inferior eu vou aplicar o salmão bebê. E depois, se for preciso, a gente vai reforçar a aplicação do branco para fazer a luz. Eu estava falando do pincel, né? O pincel, eu vou mostrar aqui pra vocês. O pincel de cerdas mais curtas, eu gosto ele pra fazer o movimento dos pelinhos. Logo eu vou mostrar pra vocês como que eu vou usar ele aqui. Por enquanto, só fazendo o preenchimento. Aqui eu tenho o pincel mais largo, que eu gosto de fazer o preenchimento. Eu consigo fazer o preenchimento mais rápido. E tenho o pincel mais curto, que é um pincel mais gasto, que eu gosto de fazer esse movimento aqui dos pelinhos. Então, na hora de aplicação da sombra também eu gosto mais desse pincel, tá? Aqui para as orelhas eu vou concentrar o branco na parte de cima. Podem colocar bastante tinta, viu, pessoal? Para poder fazer o preenchimento, para que essa tinta penetre no tecido. E agora, o salmão bebê compondo o preenchimento. Eu só vou usar pouca tinta quando eu quero fazer uma sombra específica. Então, eu venho com a tinta no canto do pincel, só naquela área, naquela região que eu quero fazer a sombra. Aí, eu vou usar pouca tinta. Agora, para o preenchimento, a gente vai usar uma quantidade boa para poder preencher toda a trama do tecido. Já vou fazer aqui o preenchimento do focinho dele, deixando apenas o narizinho e a boquinha de fora. E a sombra do focinho eu vou usar o areia, principalmente aqui, nessa parte onde a mãozinha tá fazendo sombra e abaixo do narizinho. E vou aproveitar
e já vou fazer os bracinhos também. Então, eu vou colocar o branco e o salmão bebê. Lembrando que o salmão bebê, ele não vai entrar como sombra aqui, tá? Ele vai entrar como preenchimento junto com o branco. E depois, com a primeira camada de sombra, a gente já vai conseguir ter uma maior definição do desenho na hora que a gente vier aplicando o amarelo pele, que será a nossa cor de sombra. Agora eu venho com amarelo pêssego. Alguns conhecem como amarelo pele também. Outros vão conhecer como amarelo pêssego. Aqui eu já tô usando o pincel 421 número 8, porém o pincel mais gasto que eu falei pra vocês, porque na hora de espalhar essa tinta eu tenho maior firmeza no pincel. Então eu gosto dos pincéis de cerda mais curta. Então aqui a gente já começa a definir as áreas de sombra. Meninas, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para vocês acessarem a página Pintando com Maria Nogueira lá no Facebook. Lá eu liberei alguns projetos gratuitos também e eu tenho lá no álbum vários riscos para vocês pintarem. Tá lá disponível, tá? Tudo gratuitamente. Vamos para a finalização da pintura do urso. Antes eu vou fazer as patinhas dele, né, usando as cores de base. Vou começar aqui com o branco. O branco eu vou fazer o preenchimento dele todo. E já venho logo em seguida com o salmão bebê compondo esse preenchimento, tá certo? E eu já vou vir, no caso, com o amarelo pêssego fazendo a sombra, tá? Pra gente ganhar tempo aqui no vídeo. O rostinho de boneca, eu vou usar para fazer o preenchimento dessas áreas aqui redondinhas da patinha dela, tá bom? E depois a gente vê se a gente vai aplicar alguma sombra. Mas por enquanto vai ser só o rostinho de boneca. Já vou fazer o preenchimento dessa outra patinha, usando o branco para o preenchimento e o salmão bebê. O amarelo pêssego para fazer a sombra. E o rostinho de boneca, vou pintar aqui as bolinhas da patinha dela. Feito isso, o próximo passo é a gente vir com a segunda camada de sombra. O primeiro foi o amarelo pêssego.
E agora eu quero propor um desafio. Que cor vocês acham que a gente deve fazer a segunda camada de sombra? Baseado nessas cores que a gente tá trabalhando aqui. Vamos ver se vocês têm o mesmo pensamento que eu. Acertou quem disse o camurça, tá? Então, eu vou trabalhar com tom sobre tom. Então, agora eu venho com o camurça. Com o pincel 421, número 8, o pincel chato. Eu vou fazer essas áreas aqui, escurecer com um pouquinho de camurça. Lembrando sempre de usar o diluente, tá bom? Eu vou concentrar essa sombra mais, como que eu posso dizer? Aqui dentro da orelhinha, né? Mas mais em alguns pontos específicos. Eu não vou trazer essa sombra para a parte de dentro do ursinho, tá? Eu quero apenas escurecer as extremidades. Então, vou trabalhar com pouca tinta e vou trabalhar com diluente junto. Então, em cima das pálpebras, aqui próximo do topetinho dele, nos cantinhos da orelha, em volta do focinho. Aqui abaixo do focinho também, nos bracinhos, nas dobrinhas, né? Formando os dedinhos. Aqui próximo ao cotovelo dele. Se aqui o urso tem cotovelo, né, gente? Então, é isso. Que eu não quero escurecer, lembra? A gente não vai escurecer esse desenho. Agora, rosa chá para as bochechas. Uso diluente também. Movimento circular. E o rosé eu vou usar para as orelhas. Pode usar o diluente também. Lembrando que a sua pintura, essa etapa já deve estar seca. Então, na maioria das vezes já está seca, então a gente vai sempre usar o diluente. Agora, com o pincel 421, número 2, a gente vai fazer o preenchimento do narizinho. Esse é o marrom café. Vou iluminar com palha. Com o mesmo marrom café, eu vou fazer a sombra. Na verdade, eu vou escurecer aqui a boquinha dele. E esse é o rosa antigo. Vou fazer a sombra com rosa antigo. A língua eu vou fazer com rosé. E vou iluminar com palha também. E agora o palha para iluminar. Com o pincel filete, a gente vai fazer aqui os dentinhos. E o rostinho de boneca eu vou usar como sombra. E com o próprio marrom café, mais o diluente, usando o pincel 421 número 8, eu vou intensificar alguns pontos, colocando aqui uma sombra extra. E agora com lavanda eu vou realçar essas áreas de sombra do próprio travesseiro, aqui do babadinho também, contornando.
Lembrando sempre de usar o diluente. E com o branco, eu vou realçar as áreas de luz. Pezinhos para depois, então aqui com a pintura já seca, eu tô aplicando a sombra com camurça. Vou intensificar essa sombra usando o marrom café. E não se esqueça de usar o diluente. Chegou a hora da gente fazer o lençolzinho. Eu não queria um lençol muito diferente do travesseiro. Então, eu escolhi aqui o branco para fazer o preenchimento dessas áreas de luz. E vou vir com rosa candy, fazendo todo o preenchimento. Todo não, porque nós vamos trabalhar também com azul bebê. Então, aqui, preenchendo com rosa candy. Poderia ser também um rosa bebê. Então, aqui nós vamos imitar o movimento do tecido. Por enquanto, eu só estou trabalhando com essas duas cores, o branco e o rosa candy. Quando eu for mudar de cor, eu vou avisar vocês. Já nessa parte aqui, eu vou usar o azul bebê. Então, eu vou trabalhar com esses dois tons, com essas duas cores, mesclando esse azul e o rosa, que no caso é o rosa candy. Vou aplicar um pouco de lavanda também. E aqui eu venho retocando com branco essa área de luz. Vou fazer desse outro lado. Azul bebê. Vou mesclar esse azul bebê com branco. Lavanda. E rosa candy. Para a sombra do rosa candy, eu vou usar o lilás seco. Principalmente nessas dobras. Usaremos então lilás seco como sombra.
Vamos de sombra extra, usando agora o cinza ônix, mais diluente, para intensificar a sombra do travesseiro. Vamos também de sombra extra no lençolzinho, onde usaremos a cor cinza ônix. Vamos realçando esses pontos de sombra com o auxílio do diluente. Agora vamos para o momento mais esperado por todas nós artesãs, que é a finalização de todo o trabalho realizado até agora. Então vamos para o contorno e finalização desse desenho. Para isso, eu vou usar o pincel 40200, a cor para o contorno pelificado do ursinho é a cor marrom café. Só lembrando para as iniciantes que sempre que a gente for fazer um trabalho de contorno, a gente deve diluir essa tinta para que o pincel possa deslizar sobre o trabalho com maior facilidade. Você pode diluir em água filtrada mesmo, ou até mesmo aquarela silk. Você que acompanhou o vídeo comigo até o final, me diz aí nos comentários qual foi a sua maior dificuldade. Se é o contorno, se é a aplicação de luz e sombra. Assim, eu possa direcionar melhor os vídeos, o conteúdo do canal para você. E se você chegou aqui e gostou do conteúdo apresentado até agora, não deixe de curtir esse vídeo e também compartilhar com outras pessoas. Com a cor rústica, eu vou fazer os cílios da nossa ursinha, para que ela possa se destacar melhor nesse desenho. E para dar um charme a esse desenho, eu vou marcar pequenos pontos brancos, pequenas sardinhas, para compor esse desenho. E usando o pinta-bolinha, eu vou marcando com branco, intercalando essas bolinhas, estampando esse lençol. Vamos agora usar a cor cinza chumbo, fazer o contorno de todo o desenho que faltou.
do travesseiro e do lençolzinho. Menina, nosso vídeo está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse projeto faz parte do grupo Pintando com Maria Nogueira. Para ter acesso ao grupo, basta entrar em contato através do link de WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!